Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 18 de junho de 2024. IBGE, analfabetismo recua e atinge 11,4 milhões, taxa é maior entre pretos. Parte 2. O índice de analfabetismo recuou, mas há ainda 11,4 milhões de pessoas com 15 anos ou mais no Brasil que não sabem ler ou escrever um bilhete simples. Idosos, pretos e pardos e moradores do Nordeste são os mais afetados, diz o IBGE. A taxa de analfabetismo no país caiu de 9,6% em 2010 para 7% em 2022. Isso significa que, nesse período, cerca de 2,5 milhões de pessoas de 15 anos ou mais deixaram de ser analfabetas. Eram 13,9 milhões 12 anos antes. As informações integram o censo 2022 e foram divulgadas pelo IBGE na sexta-feira, 17/05. É o menor índice registrado desde 1940, quando mais da metade da população, 56%, não era alfabetizada. Após 4 décadas, em 1980, houve aumento de 30,5 pontos percentuais na taxa de alfabetização, passando para 74,5%. Finalmente, depois de mais 42 anos, o país atingiu um percentual de 93% em 2022, um aumento de 18,5 pontos percentuais em relação a 1980. Em 2022, havia 163 milhões de pessoas de 15 anos ou mais no Brasil, das quais 150,5 milhões sabiam ler e escrever. O IBGE informou que, neste momento, optou por divulgar as informações referentes a esse recorte etário por ser o mais utilizado, internacionalmente, para a aferição da taxa de alfabetização. Em seu livro Textos Pedagógicos e Política, Leon Denis Ardrivail apresenta os princípios orientadores do ensino, que depois seriam também seguidos por Allan Kardec. Primeiro, cultivar o espírito natural de observação das crianças, dirigindo-lhes a atenção para os objetos que as cercam. Segundo, cultivar a inteligência, observando um comportamento que habilite o aluno a descobrir por si mesmo as regras. Terceiro, proceder sempre do conhecido para o desconhecido, do simples para o composto. Quarto, evitar toda atitude mecânica, mecanismo, levando o aluno a conhecer o fim e a razão de tudo o que faz. Quinto, conduzi-lo a palpar com os dedos e com os olhos todas as verdades. Este princípio forma, de algum modo, a base material deste curso de aritmética. Sexto, só confiar à memória aquilo que já tenha sido apreendido pela inteligência. No livro Brilhantes no Caminho, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autores diversos, o Espírito Emmanuel esclarece sobre o grande problema do mundo moderno, que é a educação. Amigos, que a paz do Senhor fortifique os vossos corações. As nossas horas de prece, temo-las dedicado aos sofredores do corpo e do espírito, necessitados do vosso concurso fraterno. Mas, não me esquivo, nesta noite, a estas ligeiras palavras, testemunhando-vos a nossa participação espiritual pelo caráter educativo que vem assumindo todas as reuniões. O grande problema do mundo moderno resume-se na educação. As trevas da ignorância, no capítulo da espiritualidade, têm conduzido os homens da atualidade aos profundos desequilíbrios que se verificam odiernamente, entre a evolução material e moral do globo. Materialmente falando, o homem científico ergue-se do fundo dos mares aos voos de estudo na estratosfera. Espiritualmente, contudo, o homem moral guarda quase a mesma mentalidade de há 2000 anos, em se verificando os pródromos do cristianismo, cuja finalidade era reformar os departamentos de todas as atividades políticas e sociais das criaturas terrestres.
Ditaduras cruéis são instaladas no banquete do capitalismo internacional, na ânsia de conter as claridades que desabrocham para o mundo novo. Porque, se Jesus nos afirmava sobre a morte do mundo, não se referia às suas transformações físicas, e sim aos tempos novos, a transformação do mundo moral, como expressão de uma era nova, ao fim dos tempos assinalados nas suas lições divinas. Os homens se recolhem agora, nos polos antagônicos dos extremismos, para a última batalha do pensamento. Não se verificará mais a guerra pátria, mas a luta dos princípios pelo advento da justiça econômica. Esse estado caótico, em que vão se subvertendo todas as conquistas da civilização do Ocidente, tem suas origens na ausência de educação espiritual no coração das criaturas. A Igreja Católica, chamada no planeta para essa grande tarefa, falhou aos seus compromissos. Os homens desarvorados perdem-se no abismo das cogitações inúteis, em vista da ausência da necessária e imprescindível base moral, para a organização e evolução dos seus destinos. E, enquanto os ditadores avançam com as suas trombetas da morte, o tinido das armas inunda de expectativas angustiosas o coração do mundo. E as claridades do invisível tocam as almas, sustentando, nessa época de transições amargas e dolorosas, o nosso trabalho. E somente dentro deste trabalho da educação é que poderemos reerguer a humanidade para os seus altos destinos. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de junho de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.